Certa vez, eu estava numa reunião junto com alguns familiares meus que não são cristãos. E em meio a essa reunião, tinha alguns pastores conhecidos, né, desses familiares meus, por parte de pai. E eles estavam simplesmente ali conversando, bebendo uísque, falando sobre mulheres. E eu cheguei nessa roda. Quando eu cheguei nessa roda, meu pai... falei quem era. Esse meu familiar me apresentou. Esse aqui é meu filho, ele é pastor. Ah, que bom, nós somos pastores. Eu falei, não, eu não sou igual a você. Eu não sou igual a você. Aí então não, como assim? Você é o quê? Eu sou pastor batista. Eu sou determinada denominação. E trabalhei assim. E ele lá, né, com o meu pai, como eu já disse, é ímpio. Ele não conhece a verdade. Então ele estava no ambiente dele, churrasco, bebida, assuntos inadequados. E com uma bela de uma Mercedes, esse pastor, né? Ele falou, não, mas veja, a teologia divide, nós temos... Falei, então, eu sou formado em teologia. Não sei se eu sou um bom teólogo, mas eu sou bacharel em teologia. Daí falei, em suma, eu não sou igual a você. E eu vi que o ambiente ficou um pouco sem graça. E percebi que esse rapaz não chegou, né? Já não é rapaz, já era um senhor, já não ficou tão perto assim. Pois bem, me ajudem. Vocês acham que eu fui mal educado? Fui rústico? Foi apenas o Carlos, né? Segundo. Pois bem, ao contrário do que muitos líderes religiosos dizem sobre promover a tolerância em prol da unidade das igrejas cristãs, eu penso que a palavra de Deus é totalmente forte e intolerante quando o assunto é uma religiosidade corrupta. Uma religiosidade que distorce a verdade de Deus, que distorce a palavra de Deus. E eu peguei alguns termos que encontramos nas Escrituras, como lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Um outro termo, guias de cegos. Mateus 15, 14. Escravos dos seus próprios apetites. Romanos capítulo 16, versículo 18. Servos de Satanás. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Eu estou fazendo questão de mostrar os textos para você conferir. Inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3, 18. E a gente teria vários outros textos que mostram que nós não podemos tolerar, associar-se àqueles que distorcem o Evangelho. A razão, então, para essa ênfase que eu estou dando logo de início, de não tolerar pessoas no meio do povo de Deus, é que é devido a pessoas como essas que nós vemos igrejas e igrejas destruídas, vidas arrasadas, pessoas que estão literalmente devoradas por uma religiosidade corrupta que afasta de Deus, utilizando-se da própria palavra, elas envenenam as pessoas. Elas criam um muro tão alto, que é impossível você enxergar o que tem ao outro lado. Sendo assim, muitas igrejas pseudo-evangélicas mais atrapalham do que ajudam. E Jesus, no texto que foi lido,
ele vai deixar bem claro qual deve ser a nossa postura com esses. Pessoas que se dizendo espirituais ou conhecedores dos caminhos do Senhor, então os apóstolos, os bispos, são enganadores. Propagam uma religiosidade humanista, egoísta, consumista, visando única e exclusivamente eles. Lucro, visando o bem-estar deles. E pior, além de eles não entrarem no reino do céu, eles ainda atrapalham muitos outros de chegarem ao reino do céu. Eu sei que talvez essa está sendo uma introdução um pouco forte, mas o texto que nós vamos ler agora novamente, o texto que nós vamos entender, ele é muito forte. E a palavra mais forte encontrada nesse texto é cuidado. Não é uma opção, não é uma simples advertência, mas é algo que Jesus está falando assim: tome muito, muito, muito cuidado, porque nós também podemos sofrer desse veneno que vai ser explicado aqui hoje. Então eu peço que você abra novamente em Marcos capítulo 12, e enquanto você acha Marcos 12, versículos 38, nós vamos até o versículo 44, e você que está anotando, o nosso tema é Jesus adverte, hipocrisia mata. O tema da nossa mensagem, Jesus adverte, exclamação, hipocrisia mata. E temos como propósito dizer que todo cristão, todo crente deve estar atento para a corrupção da religiosidade, para não ser condenado por isso e também não ser um enganador. Não é nem ser enganado, ser um enganador. Então, voltamos lá ao texto de Marcos, capítulo 12, versículo 38 diz assim: ao ensinar, Jesus dizia, e aqui lembra o termo que eu falei? Aqui é um imperativo, é uma ordem. Cuidado, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Olha o que eles fazem. Eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar, o que eles fazem? Fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Aí no versículo 41. Jesus sentou-se, veja que Jesus está ensinando no templo, tá? Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, de tudo o que possuía, ela fez o quê? Ela deu de tudo o que ela possuía para viver. Então, meus queridos, Jesus está deixando bem claro, com letras enormes, que devemos tomar muito cuidado com a nossa religiosidade. Tomar cuidado com uma religiosidade, porque uma religiosidade corrupta, ela é danosa, ela é destrutiva, ela acaba com a própria pessoa, com o fiel e com as pessoas ao seu redor. Porém, vamos definir, para ficar bem claro, vamos definir o que eu quero dizer com religiosidade.
para depois a gente voltar aqui. Então, primeiro, quando eu estou falando de religiosidade, eu estou falando que são aquelas ações que têm como objetivo a sua devoção, a sua comunicação, o seu relacionamento com Deus. Com Deus que você tem a sua fé, a sua crença. Outra forma que os dicionários nos apresentam a religiosidade mostra o sentido que uma pessoa possui sobre questões ligadas às suas crenças religiosas, pessoais, que mostram a compreensão do mundo. Então, como foi o mundo surgiu, a criação, pós-morte, o sentido da vida, como você se relaciona com Deus, isso é religiosidade. E ainda em outro dicionário diz, a religiosidade exerce, é o quê? É aquela que exerce influência nos valores e no modo de agir de uma pessoa sobre sua ética moral. Então, como que ela vive? Baseado na sua religiosidade. O que ela acha que é certo, o que é errado. O que ela deve fazer ou não fazer. Baseado na sua religiosidade. Pois bem, entendendo o que eu quero dizer com religiosidade, nós temos agora o quê? Jesus, ele ordenou o cuidado com os falsos mestres. Versículo 38 lá, lembra o comecinho? Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Cuidado. Nós temos uma rigorosa condenação, como eu já disse, ao sistema aplicado, o sistema religioso aplicado naqueles dias, que também se repete hoje. Daqui a pouco vocês vão perceber. Esses grandes líderes religiosos, tanto os saduceus, os fariseus que a gente viu aqui, né? Eles exploravam as pessoas, eles exploravam os pobres, eles exploravam aqueles fiéis, para quê? Porque pelo perdão de seus pecados, ou as bênçãos de Deus, eles poderiam comprar isso. Eles poderiam fazer alguma coisa e ter a proteção de Deus. Então, já que eles eram agora o administrador dessas bênçãos. Então, quando nós olhamos, cuidado, como assim? Cuidado é uma ordem e aqueles discípulos deviam ficar bem atentos para quê? Para não serem enganados? É essa a ideia? O que vocês acham? 38. Ao ensinar Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. O que ele quer dizer? Cuidado com eles, porque eles podem te pegar? Provavelmente deve tomar cuidado para você não ser uma vítima desse sistema religioso. Sim, é verdade. Mas também podemos aplicar outra coisa. Cuidado. E Jesus, lembre-se que lá, um pouco mais atrás, ele chama os seus discípulos. Fala, olha aqui a viúva. Ele chama os seus discípulos, ele está ensinando os seus discípulos, ele diz assim, cuidado. Sabe por quê? Quem vai ser os líderes religiosos daqui a pouco? Os discípulos. Então aqueles discípulos deveriam tomar muito cuidado para não ser o quê? Um falso mestre. Não ser como aqueles homens que exploravam o povo, numa religiosidade corrupta, num sistema religioso que era, me dá. Eu falei 2000 anos atrás, eu estou falando de hoje. Às vezes eu confundo. No texto de Lucas 20, 45, paralelo, a gente fica bem claro que Jesus está falando para os seus discípulos. Para eles não serem enganados, mas principalmente para eles não se corromperem como eles. Isso pode ficar claro para nós, que nós podemos nos tornar religiosos, o quê? Corruptos. Eu posso ter uma religião que não ensina a verdade, mas simplesmente que me traz paz. Eu posso ser um religioso que não está buscando a verdade, mas que está buscando talvez um refrigério. Mas ainda nesse cuidado, o cuidado que Jesus então está falando para os seus discípulos ali há 2000 anos atrás, também é o mesmo cuidado para nós hoje. Sabe por quê? Quem é o porta-voz da verdade hoje? Quem são
esses, eu e você. Não espere aquele que não é do Senhor falar a verdade. Ele vai falar o que lhe é próprio. Ele vai falar o que ele deseja. Ele vai falar o que ele entende. Você é salvo em Cristo Jesus? Então você é um portador da verdade. O Espírito Santo habita em você e agora é esperado que você comunique, transmita, mostre a verdade. Então, o grande cuidado para nós é que a gente não seja religiosos corruptos e eu não comece a passar uma mensagem corrompida. E dependendo da minha postura, dependendo a forma de eu lidar com as circunstâncias da vida, a forma de eu responder aqui ou acolá, prega-se um evangelho. Então eu digo, você tem que ser bondoso, e aí eu maltrato a minha esposa aqui. E as pessoas estão olhando. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque como porta-voz, eu não quero ser um falso mestre. Eu não quero ser um porta-voz corrupto. E isso eu me torno quando eu digo, o que eu vou ganhar se eu apresentar Cristo dessa ou daquela forma? Não, se eu falar o evangelho como ele é agora, essa pessoa não vai mais querer conversar comigo. Então eu não falo. Ou eu falo aquilo que não vai lhe causar problemas. Ou então eu começo a pensar, o que eu vou ganhar? Então eu vou entregar o que para as pessoas? Só aquilo que eu tenho certeza que eu vou receber de volta. Aquele meu vizinho que eu acho que não tem mais jeito, eu não falo nada para ele. Por quê? Porque ele não tem nada para me oferecer. É fácil então nós desviarmos e deixarmos a verdade. Mais fácil do que a gente pensa. É mais comum do que nós achamos. Por isso, precisamos estar sempre atentos. E como o próprio Senhor Jesus está dizendo, tome cuidado. Muito cuidado. Então eu não vou mais falar, que aí eu não tenho problema. Já está comunicando alguma coisa. A nossa vida é uma comunicação, é uma narrativa do Evangelho. Se você olha para o versículo 38, mas a parte B, está escrito assim, ó. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, daí o versículo 39, e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra nos banquetes. Versículo 40, eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Vamos só até aqui. Então se no primeiro ponto nós falamos aqui que Jesus ordenou o cuidado, o segundo ponto que você tem que ficar bem claro é que Jesus ele revela as características de um religioso corrupto. Ele só não fala, toma cuidado com esse, agora ele fala, por que você deve tomar cuidado com esse? Como você identifica quem é o falso mestre? Ele prova aqui. Então, ele vai nos mostrar que esses falsos mestres, eles viviam buscando o quê? Popularidade, prestígio, dinheiro. Peraí, a gente está falando de quem mesmo? Eu vou repetir. Popularidade, prestígio, dinheiro, reconhecimento, conforto. A gente está falando de quem agora? Ou será que nós não buscamos isso? Olha só que interessante, né? Essa busca faz com que eles distorçam a verdade de Deus em prol dos seus interesses pessoais. Já não é mais o que Deus diz que interessa para eles, mas é o que Deus diz
que eu posso tirar proveito do que Deus diz, o que isso me interessa? E se não precisamos esforçar tanto assim a nossa mente, mas é tão comum achar pessoas que só gostam de determinadas partes das Escrituras. Por que será? Jesus salva, é bom demais saber isso, gente. Mas é difícil entender que nós temos um Deus irado, que condena o pecado. Pula essa parte, vamos para outra. Segundo a tradição judaica, Moisés, ele recebeu a lei, né? Ele recebe a lei do Senhor, e ele passa essa lei para Josué, que deu aos anciãos, e depois essa lei passa aos profetas, e que agora estão nas mãos de quem? Dos escribas, os mestres da lei. Então, esses escribas, esses mestres da lei, eles eram reverenciados como os guardiões da lei, os protetores da verdade. Vamos pensar um pouco. Quem é hoje, nos dias atuais, os protetores da verdade? Aquele que defende a... Vai, gente. Defende a verdade. Quem é que defende a verdade aqui? Você defende a verdade? Você é protetor da verdade, como eu sou protetor da verdade. Porque acreditamos que Deus nos trabalhou na nossa mente, regenerou a nossa mente e nos fez agora conhecer a sua palavra. E nós conhecemos a verdade porque a verdade liberta. E agora nós somos aqueles que falam não é a nossa verdade, a palavra de Deus. Então esses homens, eles eram os protetores da verdade da época. Agora olha só, ainda no versículo 38, eles fazem questão de andar com roupas especiais. Note que Jesus aqui, ele não está, e esse texto, gente, esse e a continuação, é um dos textos mais mal compreendidos no mundo evangélico. E eu vou provar isso para vocês hoje. E uma das coisas é dizendo, Jesus está condenando as roupas especiais. Não está não. Ele não está condenando as roupas especiais. Ele está falando o quê? A motivação em usar aquelas roupas especiais. Porque era esperado mesmo que eles andassem com um determinado tipo de roupa. Eles desejavam então exibir uma grandiosa piedade. Como a maioria das pessoas mostram hoje a piedade. Já parou para pensar? Como que elas gostam de mostrar a sua piedade? Sendo submissa ao Senhor? Sendo dispostas ao serviço? Ou muitos gostam de dizer, mostrar a sua piedade? Eu acho que isso eu não concordo. Ou... estive orando, e orei muito, mas orei muito. Tá aí. O que a Bíblia mostrou para você? Não, eu só orei. Piedosos, piedosos, piedosos. Mas não tem palavra. Eles, os falsos mestres agora, tá? Eles se achavam e gostavam de deixar bem claro que eles eram mais próximos de Deus. Eles eram os melhores seguidores da lei. Era eles nem se misturavam, lembra? Não podia às vezes nem encostar. Eles eram os melhores. Eles tinham poder. E que todos deveriam ser piedosos, se todos fossem piedosos como eles, o mundo ia ser melhor. Olha que veneno isso. Quando eu estava preparando isso aqui, esse estudo, eu pensei assim, pensou uma igreja, todo mundo igual o Carlos? Eu desisti rapidinho, falei, não Senhor, não faça isso. Motivos óbvios, certo? Esses homens, então eles queriam roupas especiais para mostrar que eles eram especiais.
Versículo 38 dizem, eles faziam questão, né, de receber as saudações nas praças. Então eles desejavam serem reconhecidos como mestres, rabis. E eu lembro de um amigo no seminário, que ele dizia assim, esqueça meu nome, mas não esqueça que eu sou pastor. Falei, não está mais no ministério. Acho que ele não é mais pastor. Entende isso? Esses homens, eles procuravam muito isso. Eles queriam ser reconhecidos como seres superiores. Eles deveriam ser notados, prestigiados. Por que será que nós precisamos de apóstolos hoje? Bispo fulano de tal. E o outro que veste uma roupa que veio não sei da onde. E o outro que parece o Flintstones lá. Por que será? O que eles querem com isso? Não é incomum hoje pessoas fazerem isso que eles faziam. E fazerem principalmente dizendo que é para Deus. Mas eles não querem para Deus, eles querem ser reconhecidos. Estão buscando glórias para eles. Ainda no versículo 39, então eles fazem questão do quê? De ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra. Então eles desejam o prestígio social. E muitos desses se misturavam aonde? Em lugares que não deveriam. Talvez a mesma coisa hoje, onde muitos falam onde não deveriam estar falando. Mas por que eles falam? Porque eles querem prestígio social. E aí tem aqueles lindos e amados mestres que adoram um debate na internet. Por que ele quer um debate na internet? Vai produzir o quê? Vai esclarecer. Mentira. Porque dificilmente você muda uma posição de uma pessoa se você não senta com ela, gasta tempo com ela e tempo. O desejo é de ser importante. O desejo é de ser adulado, elogiado. Gente, é gostoso demais isso. Você já foi mimado alguma vez? Não? Foi. Tem uns que eu sei que foi até demais, né? Mas é bom isso, é gostoso. Então, se é gostoso, devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente pode entregar a verdade, ou pagar o preço, né? Então, para ser abajulado, para ser importante, eu não falo a verdade. São gananciosos e egoístas esses homens. Se você olhar o versículo 40, está escrito assim, eles devoram as casas das viúvas. E aqui a gente já começa a desvendar um pouco de algumas verdades nesse texto, que muitas vezes não é tão compreendido. Só para ficar bem claro, as 3 primeiras características mostram uma consequência de um coração que não ama a Deus. E a gente tem que ligar os textos. Lembra que ele está falando lá? Amar o Senhor, ele citou Shema. Aí depois ele apresenta Davi, ele fala, tá vendo? O Messias, ele é o quê? Ele é Deus. E se ele é Deus, ele é o Senhor. Se ele é o Senhor, você deve. E ele está seguindo a lógica. E agora ele mostra que a falta de não amar a Deus sobre todas as coisas leva a pessoa a um amor egoísta, um amor visando ela mesma. Um coração que fracassa em amar a Deus, também vai fracassar em amar o próximo. E aí a gente tem um versículo, eles devoram as casas das viúvas. E talvez, se você for meio gordinho, você está pensando, então ele ia lá e comia tudo na casa da viúva. Não é isso. Eles consumiam, roubavam os recursos daqueles que tinham somente o mínimo. Deixa eu explicar um pouco melhor sobre isso. As viúvas, se ela é viúva, obviamente aconteceu o quê? O marido faleceu, morreu. E as viúvas, elas não eram emancipadas perante a lei. Então, elas precisavam de um auxílio, de um homem, para fazer isso. Então, se ela tem um filho, tem familiares, poderia socorrer. Mas aquelas que não tinham,
ela precisava legalmente de um inventário apresentado, né, o inventário do falecido apresentado pelo homem. E aí nessas circunstâncias, quem é que pode ajudar essas viúvas? Os mestres da lei. Versados então na lei, em direito, aqui eles poderiam, até porque era esperado que eles ajudassem. Você lembra lá Isaías capítulo 1, versículo 17? É esperado que esses homens ajudassem aqueles que estão numa situação assim. Dizem que aqui nós começamos os advogados, né? Não sei. Assim, esses homens, eles roubavam tudo daquela mulher, porque ela precisava dele para manter as suas casas. As suas casas lá, o termo é propriedade, tá? Se você olha o original dele, é a ideia de propriedade, que ela tem, seus bens, entendeu? Então eles roubavam isso, porque elas tinham que pagar por essa assessoria, entende? Em vez de servirem ao necessitado, esses homens se aproveitavam do necessitado. Tudo, né, essa religiosidade visava o benefício de quem? Desses homens, desses mestres da lei. Eles se utilizavam da verdade de Deus para roubarem outros. Você já ouviu a história daquela pobre senhorinha que não sabe nada, foi em determinada igreja e entregou tudo? É o que está acontecendo aqui. Enganada é o Senhor. E várias pessoas então em necessidade ou em situações de risco entregam tudo para receber de volta. Sabia disso? Então esses homens, eles roubavam. Essa é a ideia de devorar. Só que vejam só, olha o versículo 40. E para disfarçar o quê? Esse roubo, para disfarçar, eles faziam longas orações. Se você está pensando assim, então eles se ajoelhavam, ficavam. Aqui era um método utilizado para disfarçar esse golpe. E era um pretexto para continuarem a servir as viúvas. Essas orações, elas serviam como se fossem conselhos jurídicos. Como uma prestação de serviço. Isso eram as orações longas. Que logicamente tinha o custo. Entende o que está acontecendo? Está vendo porque eles são falsos mestres? Parte do engano, então, era uma promessa oferecida, um serviço oferecido. Então eles exigiam das viúvas dinheiro para elas comprar as bênçãos de Deus. Você quer que Deus te abençoe? Então tem que pagar, né? Eu estou falando de lá ou de hoje? Às vezes eu estou confundindo. Se eu por acaso vocês perceberem, vocês me avisam em qual tempo eu estou. Eu estou falando de 2000 anos atrás, ou estou falando de hoje que pessoas roubam. Homens que dizem estar falando de Deus são ladrões. Que roubam. Só que essas pessoas são enganadas por quê? Porque elas acreditam que vão receber as bênçãos do Senhor. Mas o pessoal do Celebração e a turma da minha sala hoje já entendeu o que é bênção, né? E então, Jesus faz o quê? Ele condena, e ele condena severamente essa religiosidade hipócrita, esse sistema hipócrita, porque esses homens, eles praticam um sistema, e ele condena, ele diz assim, esses receberão condenação mais severa. O fato é que a condenação é mais severa para aqueles que conhecem a verdade e roubam, não falam a verdade. Eu vou ler um texto para vocês, dá uma olhada. Não precisa procurar não, depois eu falo a referência, mas só presta atenção. Está escrito assim, em Lucas 12:47.
aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Então você sabe o que tem que fazer e não faz, você vai receber muitos açoites. Se você pega Tiago, capítulo 3, versículo 1, lembra desse versículo tão conhecido? Meus irmãos, o que ele está dizendo? Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos o quê? Seremos julgados com maior rigor. Você saber a verdade, você tem que ensinar a verdade, você é representante da verdade, e isso é uma coisa muito séria. Você e eu, nós vamos prestar conta de tudo que nós falamos. Por que mesmo? Porque, como nós falamos no começo, nós somos hoje aqueles que anunciam a verdade. Não, eu não sou pastor, tá? Não estou nem colocando nisso, e é verdade. O pastor, eu acredito que ele vai ter ainda mais. O que eu estou falando para vocês hoje, eu vou ter que prestar conta de tudo isso. Mas todos vocês que não são pastores, são também pregadores da verdade. E quem vai ter maior peso? Você que é um pregador da verdade, porque foi salvo em Cristo Jesus, ou aquele ímpio que nunca conheceu a verdade? Entende a ideia? Eu sei que o texto está falando para os mestres, para os falsos mestres, mas eu estou apresentando um sistema religioso corrupto que visa tirar da pessoa. E um sistema, olha só, um sistema corrupto, ele sempre vai focar no quem? No quê? No que é melhor para o homem, enquanto que um sistema religioso verdadeiro foca onde? Em Deus. Vimos hoje pela manhã que é um Deus soberano que tem um plano. Para quem o plano? Para a minha vida? É um plano para a glória dele, um plano dele. E nós fazemos parte desse plano, mas o plano é dele. E é uma forma de enganar as pessoas. É o quê? É um sistema religioso que fala, vem comigo que você vai se dar bem. Mas se a gente lembrar de Jesus, falou, você tem certeza? O Filho do Homem não tem aonde? Tem lugar nem aonde colocará? Ser representante da verdade, que é o nosso caso, então, é muito sério. Então, muito cuidado em dizer algo que Deus não fala. Só porque você talvez quer agradar. Mas isso é mais fácil controlar. Sabe o que é mais difícil falar? Eu não sou igual a você. Lembra no início da minha mensagem? Eu não sou pastor igual a você. Isso é mais difícil falar. Por quê? Porque cria um clima. Lembra? Ah, eu sou pastor. Não, você não é pastor. Olha o que você está fazendo. Se você é pastor, tudo bem. Mas eu não sou igual a você. O mais difícil aqui não é nem sempre só o que vai falar. Mas é quantas vezes nós nos calamos para não falar a verdade. Nós vamos prestar conta disso. Queremos agradar quem? E aí então chegamos numa parte em Marcos, que muitas pessoas utilizam esse texto de forma separada, tirando de todo o contexto e aplicam de forma separada. Então eu quero ler novamente com vocês, versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Jesus estava onde mesmo? No templo. Ele está na quarta-feira. Ele já passou pelos debates. Ele já falou aquele homem, você não está longe do céu. Ele já explicou sobre Davi, mostrando que ele era o Messias, o Deus. E agora ele está lá e ele fala sobre os falsos mestres. Mostra, está vendo como eles são. E ele está ali, aí tem o lugar onde eram dadas as ofertas. Provavelmente 13 gasofiláceos. Onde era colocada ali as ofertas. Então, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas essas contribuições, e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas,
de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si e os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, muitos pregadores costumam utilizar esse texto como um exemplo de obediência, de generosidade da viúva. Mas o texto não está falando nada disso. Quando nós avaliamos esse texto, essa narrativa, dentro do contexto, percebemos que a viúva não é o exemplo a ser seguido. Entenderam o que eu disse? Tem certeza, pastor? A viúva não é o exemplo a ser seguido. Trata-se de um exemplo de uma vítima de um sistema religioso corrupto. Essa viúva, ela fica bem claro, Jesus explicou quem são esses falsos mestres, e agora ele fala assim: olha aqui o que está acontecendo, veja o que realmente está acontecendo. E ele mostra a viúva. Nesse caso, tanto um como o outro exemplo que é dado aqui, que eles vai falar do rico e da viúva, tanto eles são apresentados, e eles são nulos no que direciona ao Senhor, para ser próximos ao Senhor. Mas aqui Jesus ele não está falando que um é bom, o outro é errado, um é certo. Ele não está aí. Eu não estou dizendo que a gente não encontra esses princípios em outros textos. Estou deixando claro que esse texto não tem o propósito de provar isso, e ele não deve ser usado para isso. Ele não está falando sobre mordomia aqui, como muitos pregam. Jesus ele está aproveitando a situação, a oportunidade que ele está ali, para exemplificar o mal que aqueles falsos mestres fazem. E ele dá dois exemplos. Ele dá os ricos. E o termo aqui, a gente tem que entender que o termo rico aqui não é simplesmente a pessoa rica, mas a ideia do termo é aquela pessoa que tem o suficiente. Tem o suficiente para sobreviver. Que vai ser o contrário da viúva, que não tem para sobreviver. Por que ela não tem para sobreviver mesmo? Porque ela foi devorada por um sistema religioso corrupto. Entende? Está entendendo? Está pegando a ligação? Então, esses ricos aqui, o texto não está registrando uma condenação sobre eles, sobre as suas doações, ou mesmo elogiando. Simplesmente ele está mostrando que essas pessoas, elas davam, mas elas estavam dando do quê? Daquilo que sobrava. Agora, a viúva, e uma viúva era fácil de identificar, porque ela tinha que usar vestimentas pretas, ela tinha que mostrar que ela era viúva, então era fácil. E na hora que ele chega, ó, tá vendo? Todo mundo deu várias quantias. E aí chega a viúva e dá aquelas 2 moedas. E essas 2 moedas provavelmente dava para 3 refeições. Ou 2 pássaros ali do sacrifício. Agora a pergunta é: por que essa mulher dá o dinheiro dela, e o texto deixa claro, de sobreviver? É imprudente? Não, ela é uma mulher de fé. Não. Essa mulher estava com a mentalidade de um sistema religioso corrupto. Então ela estava dando aquilo que não deveria nem estar dando, talvez. Lembre-se, a gente não fala assim: como que pode essa mulher dar uma casa para a igreja? Já perceberam, já ouviram isso? Já viram em algum lugar essas manchetes? Um sistema corrupto. É um sistema que destrói. Então Jesus está mostrando, está vendo o mal dessa religiosidade? Eles acabam com a viúva, e até as 2 moedinhas que ela tinha, o que ela faz? Ela entrega. É isso que ele está mostrando. Ele mostrou o princípio e fez a ilustração. Deixou bem claro a ilustração. Era comum, na época, as bênçãos do Senhor, elas serem recebidas em meio a uma oferta. É mais ou menos o seguinte: você entrega para
Eu falei agora da época ou de hoje? Por isso, meus irmãos, temos que ficar bem atentos, porque nós somos diferentes. Como portadores da verdade e não corrupta, não podemos achar que as pessoas nos associem com as igrejas, e muitas igrejas que tem hoje, e que nós achamos um absurdo, só que é um sistema religioso para tomar o dinheiro das pessoas, falsos mestres. E a gente ainda tem que tomar o devido cuidado para não ser como eles, egoístas, não, lógico, tomar o dinheiro, mas ser egoísta, mas achar que está tudo bem. Essas pessoas, elas são piores que o ímpio. Não é eu que estou falando não, quem está falando? É o Senhor. Esses merecem uma condenação ainda mais severa, porque são falsos mestres enganando as pessoas. Agora essas pessoas são enganadas porque elas querem alguma coisa em troca. Você não vê nenhum falso mestre pegando um revólver, pondo na cabeça do fiel e fala, vai lá na igreja, me dá sua casa, me dá seu carro, toque o lencinho com o suor que você vai. Você não vê nenhum fazendo isso. Mas sabe como que eles usam? Um sistema religioso corrupto. Você vai ser abençoado por Deus. A sua empresa agora vai ser a maior. Bill Gates não vai ser ninguém perto de você. Ah, tá vendo? Se você nunca andou na vida, agora você vai sair correndo, vai ser maratonista. O que eu quero chocar os irmãos para entender a grande diferença. Sabe por quê? Porque todos pensam que nós somos iguais a essas pessoas. Eu como pastor, se eu chego para fazer um financiamento do carro, eu vou fazer um financiamento, vai pagar em quanto? Vou pagar em quantas 10, né? Daí o cara fala, é a sua profissão. Eu não tenho profissão não, eu sou vocacionado, eu sou pastor. Então, você não vai acreditar, mas acabou o estoque. Eu vim comprar aqui, você é o quê? Eu sou pastor. Não, então. Ou então é assim, eu quero alugar isso aqui. Você é o quê? Eu sou pastor. Então é o dobro. Por quê? É a igreja, né, gente? Você vai ganhar muito dinheiro, tem que dividir com os outros. Ou vocês nunca escutaram, você vai dar dinheiro para o pastor lá? Nós não somos assim. Esse povo é falso mestre. Esses homens e levam muitos e muitos que não conhecem a Cristo. Como é o caso que esse texto ele não deixa claro, ele não fala sobre isso, não é o propósito dele de falar, então tá vendo, o rico é salvo, a viúva e a boazinha foi para o céu. Nele o texto não fala isso. Está falando que ela é uma vítima de um sistema, como o próprio rico, que dá grandes quantias com qual intenção? Essas pessoas estão indo na igreja? Cuidado para chamar isso de igreja. Eu não estou mencionando nomes dessas igrejas para não ser antiético e nem levar processo, né? Mas cuidado. Sabe por quê? A religião te pede algo, sim. Deus te pede algo. Pede a sua vida. Não pede o seu dinheiro. A sua vida envolve sim as suas finanças. Envolve sim tudo o que você tem, porque você vai usar para o reino, é verdade. Mas não te deixa, não te toma o que você tem para sobreviver. Não é essa a ideia. O Senhor pede a sua vida, que é muito mais do que o seu dinheiro. Entende isso? Por isso, voltando, Jesus adverte. Hipocrisia mata. Agora eu vou fazer uma ilustração bem simples. Imagine agora que eu estou com uma doença terrível. Uma tuberculose incurável que pega assim. E eu estou falando com vocês. O que vocês vão fazer agora? Vão ficar aí sentadinhos, né? Talvez vai tampar o nariz, talvez, lembrei, esqueci a panela no fogo, vai começar a sair. Por quê? Vocês não conseguem ficar.
Devemos ter esse cuidado. Não devemos nos misturar. E eu estou sendo bem enfático. Por quê? Para a gente não ser confundido. A gente não ser confundido. Sabe por quê? Porque somos pregadores da verdade. Somos pregadores da verdade. Muito cuidado com o que você chama de igreja. Ainda que você perca amigos por causa disso. Ainda que você seja considerado rústico ou radical. Todo cristão deve estar atento para a corrupção religiosa, para não ser igual a ele e ser condenado e enganar outros. E também deve tomar o cuidado, muito cuidado, porque essa religiosidade, ela é demasiadamente destrutiva. Pois uma pessoa que acredita que tem um relacionamento com o Senhor, estando numa igreja assim, ela não vai querer saber a verdade. Porque na mente dela, ela já está recebendo as bênçãos do Senhor. E é mentira. Devemos ficar chocados com a realidade, como o Senhor mesmo falou. E buscar ser diferente deles. E ser diferente até no discurso de condenar esses homens como Jesus condenou. O problema é que ele foi crucificado por isso. E nós? Se formos, amém. Paguemos o preço de sermos os portadores da verdade, ainda que sejamos crucificados por isso.